Olá, hoje nós vamos discutir amortização de dívidas. O que seria amortização de dívidas? Na vida da gente, a gente sempre toma empréstimos, né? Ou seja, para comprar uma casa própria, para comprar um carro, para comprar uma roupa, é normal que a gente pegue empréstimo para esse tipo de coisa. Então esse empréstimo, ele possui uma estrutura. Então ele possui uma estrutura de pagamentos. O que a gente vai estar tentando entender hoje é como é que funciona essa estrutura de pagamento do empréstimo e como é que é essa relação entre a valor da parcela que tu está pagando, dessa parcela, o que é juro, o que é amortização. Então a gente vai estar discutindo isso na aula de hoje. Então, a gente vai estar discutindo hoje amortização de dívidas, tá? Então a gente vai estar tentando amortizar o principal de uma dívida. Então, o que seria o principal? Seria o valor presente inicial dessa dívida. Então tu vai lá, compra uma casa de 150 mil reais, o teu principal vai ser 150 mil reais, né? O teu principal inicial, já que esse é o valor da casa que tu está adquirindo. Na medida que tu pega esse empréstimo, tu vai estar pagando uma parcela, tá? O que é a parcela de um empréstimo? A parcela de um empréstimo, uma parte é a amortização desse principal e outra parte é juros sobre capital, né? Então a gente viu que o dinheiro ele perde valor no tempo, então obviamente se tu for numa instituição financeira pegar um empréstimo, ela vai ter que estar te cobrando juros para esse empréstimo. Existem várias modalidades, tá, de financiamento e de amortização. Vocês podem ver no material todos eles. Então, financiamento com pagamento final, que é o que a gente discutiu várias vezes até agora no curso. Financiamento com pagamento periódico de juros. E vários outros, né? Aqui eu estou só exemplificando 4, vocês podem ver outros exemplos no material. Mas o que a gente vai realmente querer discutir aqui no nosso curso é o financiamento do tipo Price e do tipo SAC, tá? Então vocês vão escutar muito na prática falarem da tabela SAC ou da tabela Price. O que é a tabela Price, tá? Então, na tabela Price, as prestações que tu vai estar pagando ao longo do tempo são sempre iguais. Então, qual é um exemplo clássico de financiamento do tipo Price? Quando tu vai comprar um automóvel, em geral, quando tu compra um automóvel, tu compra esse automóvel em parcelas fixas, né? Então tu vai lá, compra um veículo de 30 mil reais e para isso tu vai ter que pagar 36 parcelas de R$1.000. Ou seja, tu tá em parcelas fixas, tu sabe exatamente quanto tu vai pagar ao longo do tempo. Outra modalidade seria a modalidade SAC, tá? Na qual as parcelas não são constantes, mas o que é constante é a amortização da tua dívida. Esse é uma modalidade de financiamento bastante comum na questão do financiamento da casa própria, né? Na qual, em geral, as parcelas são decrescentes, mas a amortização do bem é constante ao longo do tempo. Então, aqui no curso, hoje a gente vai estar discutindo só essas duas modalidades de financiamento e amortização. Então, nesse financiamento tipo Price, as prestações são sempre iguais, tá? Então, as prestações que tu vai pagar são sempre constantes. Então, com isso, tu vai calcular os juros com base no débito que tu tem no início do período e a amortização, obviamente, também vai variar ao longo do período. Graficamente, o que acontece? Tá? O gráfico não é exatamente esse, a gente fez uma coisa linear só para exemplificar. Então, ao longo do tempo, vamos pensar que tu tem aqui o teu diagrama, tá começando 0, 1, 2, e nosso diagrama de fluxo de caixa. Então, no início, tu vai pagar mais, em geral, tu vai pagar mais juros e menos amortização. Na medida que o tempo passa, o juro vai diminuindo, tá? E a amortização aqui vai aumentando. Ou seja, na medida que o tempo passa, a amortização aumenta e o juro diminui. No entanto, a prestação, vocês podem verificar que continua constante, né? Então a prestação aí continua constante, o que vai variar é a nossa proporção entre juro e amortização. Então aqui só a nomenclatura que a gente vai usar para essa tabela, para esse sistema de financiamento Price, tá? Então esse DT aqui seria o saldo devedor inicial, A seria a prestação no ano T, então A não é indexado no T, até porque ela é constante, tá? O JT seria o juro no período T, o ST é o saldo devedor ao final do ano T, e o RT, amortização
no ano T. Então aqui tem toda a estrutura, tá? Os passos que tu tem que fazer para calcular a tabela price. Então tu começa aqui no A, então tu faz o A a primeira vez e depois tu faz o B, o C, o D, o E, e depois de fazer o E tu volta aqui no B, no C, no D, no E. Tu vai fazendo isso várias vezes até completar a tua tabela. Eu não vou entrar nos detalhes das fórmulas, eu acho que vocês podem ler isso aqui. Eu quero entrar direto no exemplo e mostrar como é que funciona essas tabelas, e vocês vão ver que ela é bem intuitivo o funcionamento. Vamos pensar aqui então no empréstimo, tá? Então que tem o valor inicial do empréstimo seria 1.000, uma taxa de juros de 8% ao ano, com pagamento com prazo de 4 anos, tá? Então isso aqui vocês podem pensar como sendo um financiamento de 4 anos, no qual é um financiamento que eu não vou pagar mensalmente. No final de cada ano, vou pagar uma parcela. Então eu peguei esse financiamento de R$1.000 e vou pagar em 4 parcelas anuais. No final de 4 anos, no final de cada ano, eu vou pagar uma parcela. É um tipo de um financiamento com prestações iguais, tá? Só que para desenhar o fluxo de caixa para vocês, seria um financiamento mais ou menos desse tipo aqui, né? Então no período inicial lá tu tem uma entrada de 1.000, tá? E aqui no período 1 até o período 4, que seriam uns anos, né? Tu teria essas saídas aqui, que é o que a gente quer saber, que seria o nosso A, né? Do nosso fluxo de caixa. Então, como é que eu calculo esse A? Bom, a gente já viu como é que calcula esse A diversas vezes durante o curso. Então, o A vai ser igual ao P, 0,08 vezes 1 mais 0,08 na quarta, dividido por 1 mais 0,08 menos 1, que é aquela fórmula da relação do 1P com A. Então, eu vou saber que o meu A vai ser igual a 301,92. Então, esse A aqui, que antes eu não sabia, agora eu sei que ele vai ser igual a 301,92. Então, esse vai ser o nosso dado de entrada na nossa tabela price. Então, aquele 301,92 é a primeira informação que a gente vai estar usando aqui. Então, a gente começa completando a nossa tabela dessa forma, tá? Só para discutir um pouco com vocês o que é essa tabela. Então, aqui a gente tem os períodos, tá? Então, período 0, 1, 2, 3 e 4, assim como a gente tem no nosso diagrama. Aqui a gente tem o saldo devedor inicial, no início de cada período, os juros que a gente vai pagar, prestação, amortização e o saldo devedor no final do período. Então, vocês vão ver que para completar essa tabela é bem intuitiva. A primeira coisa que a gente fez foi, então, colocar nossas prestações, né? Então, as prestações são constantes aqui. Então, eu sei que eu começo com saldo devedor de 1.000, é o que eu estou começando aqui. Então, eu posso só repetir aqui meu saldo devedor. Então, o saldo devedor no final do período é igual ao saldo devedor no início do outro período. Qual é que vai ser meu juro? Eu sei que meu juro é de 8% ao ano, tá? Então, meu juro sobre capital, inicialmente, vai ser 0,08 vezes 1.000, que vai dar esse valor de 80 aqui. Só que a minha prestação é fixa, tá? Isso eu fixei antes. Eu sei que a minha prestação é 301,92. Como eu sei que a minha prestação é igual a juros mais amortização, eu posso calcular quanto que eu amortizei da minha dívida, tá? Então, 301,92 menos 80, que é esse juro aqui. Então, pego esse valor daqui e coloco esse valor aqui. Então, um menos o outro vai dar 221,92. Então, no primeiro período, eu amortizei da minha dívida 221,92. Então, qual é o meu? Se eu amortizei 291,92, qual o saldo devedor no final do primeiro período? Vai ser 1.000 menos 221,92, que vai dar o meu 778,08. Bom, então a gente fez o cálculo do primeiro período, tá? O que acontece no segundo período? Bom, eu continuo pagando lá os meus 301,92 lá, né? Isso aí não vai mudar. O meu saldo inicial vai ser 778,08, que vem aqui desse resultado que a gente acabou de calcular.
O meu juro é 0,08 vezes 778 com 0,8. Vai dar um juro de 62 com 25. Como, de novo, eu sei quanto que eu estou pagando na minha parcela, eu só vou calcular minha amortização, que é 301,92 menos 62 com 25, e vou ter que eu amortizei 239,67. Vocês vejam que esse valor já é maior que o 221,92 do período anterior. Então, qual o saldo devedor no final do período? 778,08 menos 239,67, que vai dar 538,41. Então eu pego isso de novo, trago para cá, faço as mesmas operações, calculo o juro, diminuo a minha prestação do juro, tenho a minha amortização e com isso eu tenho saldo devedor no final do terceiro período, diminuindo o 538 do 258. Então no meu último período o que eu vou ter? Eu vou ter lá o meu saldo devedor inicial 279,56. Então eu vou ter 0,08 vezes isso, sei o meu juro, que é 22,36. Vou dividir a minha parcela menos o juro e vou ter que eu amortizei 279,56, que é exatamente o saldo devedor no período anterior. Então um menos o outro vai me dar 0. Então, com isso a gente basicamente construiu uma estrutura de amortização do tipo price, tá? Então o que a gente viu aqui? As nossas parcelas, então as nossas prestações foram constantes. O nosso juro caiu ao longo do tempo, tá? Então no juro no primeiro período era 80 e caiu para 22. A nossa amortização foi de 221 para 279, ou seja, a amortização vai aumentando e o juro diminuindo, o que é lógico, né? Até porque a soma disso aí tem que dar 301,92, né? E a gente vê que no final aqui, obviamente, o teu saldo devedor tem que ser zero, né? Ele obrigatoriamente tem que ser zero. No final, tu vai ter que zerar a tua conta entre a tua dívida e o que tu amortizou, né? Então esse aqui seria um exemplo da tabela Price.